Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma ideia do Diário Idealista? No episódio de hoje, ou na aula de hoje, ou na ideia de hoje, nós vamos estar continuando aqui sobre o livro, né? Sobre Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ali eu separei algumas características importantes que a gente pode usar para o nosso autogoverno, para conseguirmos ter alta performance dentro da barbearia, governando a si próprio, a nós mesmos. Que aí o nosso resultado, consequentemente, vai ser favorável, porque nós controlamos as nossas ações e o autogoverno vai ajudar a gente a ter uma alta performance e melhorar também o nosso faturamento. Estamos em mais uma aula aqui, né? Em mais uma ideia. Então vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer, né? Ali mais ou menos na sequência que estávamos fazendo nas últimas ideias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a firmeza de decisão. Por exemplo, como você pode ser firme na sua decisão. E por que isso é importante? No livro de Napoleão Hill, ali fala um pouquinho sobre que o homem que hesita em suas decisões mostra que não se garante. Em que aspecto isso é relevante para um barbeiro aplicar dentro da barbearia e dessa forma também ele conseguir ter alta performance? O barbeiro, ele precisa ter decisões firmes. Por exemplo, eu vou até mais tarde hoje? Eu vou até mais tarde hoje. Eu vou sair mais cedo hoje? Eu entendo por que eu vou sair mais cedo hoje. Você tem um motivo para tudo, né? Novamente, se você não assistiu sobre motivação nas primeiras aulas, volte lá e preste atenção em motivação. Sobre questão de disciplina, né? A gente fala ali nessas aulas iniciais. Por quê? Não adianta a gente ter uma firmeza de decisão, ter uma decisão, manter ela, sendo que a motivação acabou. Então a gente precisa, né, encontrar novos jeitos, novos meios para conseguir dessa forma encontrar motivos para a gente agir e assim manter a nossa firmeza de decisão. Então, se você, barbeiro, decidiu, encontrou motivo para ir até mais tarde naquele dia, vá até mais tarde. Seja firme com a sua decisão. Se você falou assim, olha, não vou na balada no final de semana porque eu quero aumentar o meu faturamento para conseguir o tal objetivo que eu estabeleci. Não vá, cara. Se você falou que não vai, não vai. Se você falou com seu amigo, não me enche o raio da paciência no momento, porque eu estou num processo de alta performance, em estado flow, puro foco. E eu não quero saber que dia que é hoje, que mês que a gente está. Eu só quero cumprir aquilo que eu designei e coloquei no meu coração. Então, você está tomando uma decisão firme e está dizendo não para muitas coisas. Não para baladinha, não para bebida, para ressaca, né? Não estou dizendo que é errado ou não, né? Mas extrapolar no final de semana e tudo mais. Então são coisas que o cara vai ter que pensar como barbeiro. Como eu posso ser firme nas minhas decisões, com os meus objetivos que eu estabeleci, com os motivos que eu tenho. Claro, põe uma coisa na sua mente. Não é porque você decidiu ou tomou uma decisão que ela vai perdurar para sempre. Ela aos poucos pode acabar perdendo o sentido. E se perder o sentido, tome outra decisão e seja firme com ela. Porque decisões você vai precisar tomar a vários momentos. Então, por exemplo, você tomou uma decisão de que vai acompanhar a sua amiga em tudo. É uma decisão. Mas agora você percebeu que não pode acompanhar ele em tudo porque você tem uma decisão de conseguir um objetivo, tal, aumentar seu faturamento, conseguir performar melhor. Tá vendo que vai colidir as decisões que você tomou? Uma delas você vai precisar abrir mão, certo? Aí você vai avaliar aquilo que é mais importante, aquilo que faz mais sentido. E daí você vai conseguir ser firme na sua decisão e, consequentemente, trazendo isso para o mundo da barbearia, conseguir aumentar o seu faturamento. Certo? O que não fazer? Napoleão Hill ali, ele explica sobre alguns traços que um autogovernante ele não pode de jeito nenhum ter, que é a falta de imaginação.
Por exemplo, cara, você está precisando fazer grana, você está precisando aumentar seu faturamento, você está precisando melhorar a sua rotina dentro da barbearia, o seu processo de venda, o seu processo de atendimento, você está precisando. E se você não tiver imaginação para você melhorar nesses aspectos, como que você vai fazer? Sabe? Então é por isso que Napoleão Hill destaca ali. Não podemos ter, um autogovernante não pode ter a falta de imaginação. Ele tem que imaginar vários cenários, várias coisas, vários clientes, vários perfis. Ele tem sempre que estar vendo, né, futuros alternativos e imaginar como que eu posso vender para o meu cliente. E se o meu cliente falar que não? Como eu posso vencer a objeção? E se o cliente quiser o produto errado, como é que eu vou convencer ele de que o produto certo é o outro? Sabe? Então, você vai precisar ter imaginação para conseguir se colocar nessas situações e ter ideias de como melhorar nesses aspectos para conseguir performar, vender mais, vender um serviço extra, aumentar seu faturamento. E Napoleão Hill destaca no livro 2 pontos que eu deixei escrito aqui para nós. Ó. Sem imaginação, o governante é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos pelos quais guie os seguidores com eficiência. O que isso significa? Cara, por exemplo, que você vai ter ajudadores dentro da barbearia, você vai ter pessoas ao seu lado que você quer ajudar, quer influenciar, como um autogovernante, como alguém que governa já a sua vida, você quer ajudar as pessoas a ter essa perspectiva. Você precisa entender, você precisa imaginar como que você poderia ajudar. Você precisa entender, por exemplo, como enfrentar emergência. Se você tiver numa emergência, numa situação complicada, e se você vai puxar aqui, por exemplo, a cera, ó, e deixou a cera lá dentro. E agora? Você só vai gelar a barriga? Não, já esquenta outra cera, chucha lá dentro lá e deixa secando 3 minutos também, para garantir que não vai soltar de novo. Aí a mole já vai fixar ali, ó, vai dar tudo certo. E se você acertou uma verruguinha aqui do carro, um sinalzinho, igual fala aqui na região, como é que você vai fazer para estampar aquele sangramento? Você vai pegar o papelzinho da lâmina que você tem lá e vai colocar aqui? Você vai pegar um papel toalha e colocar aqui? O que você vai fazer? Você tem um outro processozinho? Você tem uma band-aid? Você tem alguma coisa? Você vai ter que imaginar ali coisa em emergência. E se o seu cliente ficar bravo com você? E se ele falar que o corte não é isso? Como é que você vai fazer? Não era isso e ficar bravo com você. Como é que você vai acalmar a emergência? Tanatose. Você precisa aprender um pouquinho também sobre a natureza. Tem uma parte no livro que eu estou escrevendo que está falando sobre isso. Vamos lá, um segundo ponto. Não conseguir pensar fora da caixa pode nos impedir de enxergar um futuro de oportunidades. Então, cara, que é só alienado aqui, ó. Você talvez está perdendo oportunidades, cara. Sempre tem que escutar, sempre. A não ser que você definiu que aquilo que a pessoa está falando não serve para nada. Aí você evita, fica 7 metros longe dessas falas, senão você pode ser contaminado. Mas, pelo contrário, por mais que as pessoas sejam diferentes, sempre estejam aqui, ó. Eu não sei que empreendedor que falou o seguinte, eu não sou o cara mais inteligente, mas eu sou o cara que mais absorve ideias. Eu não sei se foi o Pep Guardiola que falou sobre isso, eu não sei se foi um empreendedor, eu lembro que eu vi uma parada assim, eu li uma parada assim. Então, tipo assim, você precisa pensar fora da caixa. Ser idiota às vezes, ridículo. E as pessoas vão falar isso com você. E tudo bem, faz parte. Fechou? Autogoverno. Tenha, então, firmeza na sua decisão, mas lembre-se, né? Anota ali o que eu falei um pouco anteriormente. E qualquer dúvida sobre quando manter a sua firmeza ou ter a disciplina na sua decisão, ou a sua resiliência na decisão, você presta atenção lá na aula da motivação, né? Porque, por exemplo, se você for ter disciplina e resiliência na decisão porque você foi firme e agora eu vou manter, e você não tiver motivo para isso, você vai ter problemas emocionais e você não quer isso. E a outra é a falta de imaginação.
Napoleão Hill alerta que o autogovernante ele precisa ter uma imaginação fora da caixinha, ou meio doidinho, ou alienígena, como a gente costuma brincar aqui. Fechou? A ideia dessa aula, então, tenha pessoas capacitadas para procurar se informar nas suas tomadas de decisões. Então, por exemplo, você pensa fora da caixa, você é firme na sua decisão. E agora? Você pensou numa viagem muito louca agora, você foi para outro planeta. Como é que você vai ter certeza se aquilo é bom ou não? Que você deve fazer ou não? Você vai precisar procurar pessoas capacitadas para te ajudar a tomar aquela decisão. Encontrar o seu motivo. Porque às vezes você nem conheceu ainda, você nem entende ainda. Mas aquela pessoa capacidade te deu um motivo válido para isso. Certo? Segundo, se você é um líder ou alguma coisa assim dentro da barbearia, ou se você só é um autogovernante igual eu, que governa a sua vida, governa dentro da sua casa e que, de certa forma, procura ajudar as pessoas, crie um projeto para a equipe para desenvolver e ficar engajada com a empresa. Mano, primeira coisa, honre as pessoas do seu lado e honre a empresa que você trabalha. Então, se você é autogovernante, tem firmeza de decisão e pensa fora da caixinha, e esse pensamento é algo que você tem autorização para incutir, ou tem autorização para poder ajudar, faça isso, mano. Engaje a sua equipe, engaje as pessoas do seu lado, mostre para elas por que esse caminho é legal. Seja uma boa fonte de inspiração, certo? Terceiro ponto, seja capaz de criar métodos para conseguir direcionar as pessoas no propósito mútuo da empresa e do colaborador. Ponto. Vamos lá. Por que isso, Leon? Por que essa ideia? Uma vez eu comecei a estudar, foi uma parada que eu li, e aí eu fiquei assim, abismado. Por que eu nunca tinha escutado isso antes? Por que eu nunca tinha parado para pensar nisso antes? Eu fiquei assim, cara, incrédulo. No mundo cercado de gente, a gente precisa entender de gente. É mais ou menos assim essa frase, né? Eu criei nesse contexto aqui, não sei dizer mais ou menos se é exatamente essas palavras. E aí eu entendi, a gente precisa entender de gente. Aí depois eu denominei isso como produto humano, então eu tenho que conhecer pessoas. Eu tenho que conhecer métodos e tenho que conhecer comunicação. E entendi que eu preciso desenvolver mais um. Depois eu explico isso para vocês na aula e tudo mais. Mas vamos lá. Produto humano, gente. Precisa conhecer gente. Método. Tudo existe método na sua vida. Qual que é o método para você faturar mais? Qual que é o método de leitura? Sabe como é que eu fazia para me ler? Acordava às 4h30 da manhã. Tomava um banho gelado para acordar e não dar sono na hora da leitura. Sentava no sofá assim, minha mulher estava dormindo e eu aqui, ó. Dava sono, eu fazia um exercício. Eu esqueci o nome do cara lá. Mindfulness, não é Mindfulness não. Esqueci o nome do cara aqui. É um cara do gelo lá, um cara maluco lá de fora lá. Mas é bem interessante, ele faz uns exercícios ali. Eu fazia os exercícios dele, enchia o pulmão, fazia as coisas ali, aí já ficava alerta de novo e já ia lendo de novo. Então tudo era método, para tudo é isso. Então você precisa entender e depois ter uma comunicação assertiva. Dentro de uma comunicação que você consiga ajudar as pessoas, o que vai acontecer? Você vai poder ser um bom colaborador, ter uma alta performance dentro da barbearia, conseguir ajudar as pessoas do seu lado e conseguir fazer com que você e as pessoas do seu lado tenham um comprometimento com a empresa e ajude a empresa a cada vez mais crescer e você crescer junto com ela e a sua equipe, as pessoas que estão do seu lado, crescer junto. Crescimento. Todos somos ramos de uma árvore e a árvore é a empresa. E nunca nós podemos bater na empresa para ela dar fruto. Nós precisamos regar, fazer com que ela cresça. E aí nós somos os ramos que vai dar frutos para as pessoas que têm interesse em cultivar o fruto daquela empresa. Então a gente precisa entender a cultura, precisa entender a missão, os valores. Para quê? Para nos tornar ramos daquele tronco central daquela empresa. Aí criamos
como autogovernante, virei um ramo, você ajudou a pessoa do seu lado a virar um ramo, o outro virar um ramo, e aí nós estamos dando fruto para as pessoas. Qualquer dúvida sobre isso que eu estou falando, lê um pouquinho sobre o Evangelho. Fechou? Então, essa é a ideia de hoje, essa aula. Nem sei quantos minutos deu ali, eu falo demais, né, galera? Deixa eu no comentário se eu falo demais. Eu acho que eu falo demais, né? Mas tá bom, tem que falar um pouquinho. Eu gosto de falar com vocês, eu gosto de estar aqui. Eu nem sei que hora, acho que agora é umas quase meia-noite já. Estamos aí gravando e vamos. Amanhã é sábado, amanhã pega mais cedo na barbearia, pauleira na unidade da Van lá. Então, muito trabalho, muito serviço e uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Se você curtiu essa aula, deixa aquele like, se inscreva no canal, por favor. Compartilhe para os barbeiros ali que você conhece, que você admira, ou quer ajudar, ou quer, de certa forma, o bem dessa pessoa, para que ele possa, sim, desenvolver um autogoverno, né? E as ideias dessa aula, galera, tá aqui, ó. Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. É um livro muito interessante para vocês lerem. Tem tanta coisa aqui que se eu falar, vão me chamar de doido, cada vez mais doido ainda. Mas tá bom, fechou? Essa é a aula, galera. Até uma próxima.